Estamos de volta com a entrevista coletiva aqui pela Band Triângulo. Hoje o nosso entrevistado, Dom Paulo Francisco Machado. Agora nessa volta eu não errei, não coloquei o Machado na frente do Francisco. Bom, Dom Paulo, antes do intervalo nós falamos das pastorais e também do espírito natalino. Hoje em dia, a gente quando ouve falar de igreja, aí entra o pessoal falando das pastorais, são mais de 30 pastorais, sendo que as mais conhecidas hoje são a da terra, principalmente pelos movimentos sociais que a imprensa toda divulga, a carcerária pelo trabalho que vocês realizam junto aos detentos em vários penitenciários ou presídios, e também da juventude, saúde e familiar. Ou seja, as pastorais vieram para dar um auxílio dentro dos trabalhos, dentro da igreja, para não ficar assim muito sobrecarregado em cima dos padres, mas também para envolver a sua comunidade, a sua família? A pastoral veio ao encontro daquilo que corresponde à vocação do cristão, a vocação do batizado. Todo batizado é chamado a se empenhar na construção da civilização do amor, na construção de um mundo mais fraterno, de um mundo que corresponda àquele sonho de Deus. Nós somos parceiros do sonho de Deus, de construir um mundo mais fraterno, de um mundo melhor. Recentemente o Vaticano enviou para as dioceses, a arquidiocese de todo o mundo, um questionário, 38 perguntas, pedindo ali colaborações dos fiéis católicos para o Sínodo dos Bispos de 2014, que vai ter como tema principal a família. A pergunta que eu faço ao senhor é o que significa e qual é a importância desse questionário para este sínodo? Primeiro que eu entendi que o Papa quer realmente fazer como que uma consulta universal. Assim como o Concílio Vaticano II teve uma consulta entre os bispos, especialmente entre os bispos e superiores de ordens religiosas, esse Papa está dando uma dimensão mais ampla, querendo, portanto, saber de todos os cristãos, de todos os católicos, se possível, né, o que pensam sobre questões relacionadas à família. Isso é muito interessante porque isso corresponde àquilo que a teologia chamava do sentido dos fiéis. Toda pessoa batizada tem o Espírito Santo e, de certa forma, é chamada a como que entender melhor os mistérios de Deus, os mistérios da igreja, os mistérios de nossa vida cristã. Então está aí a família como uma realidade que precisa ser conhecida a partir de todas aquelas pessoas que são cristãs e que têm que se deixam mover pelo Espírito Santo. Como o Gregório falava agora há pouco sobre as pastorais com o senhor, e esse sínodo ele se propõe a ser o que para essas pastorais? Bom, aí a pastoral familiar, ela é importante porque nenhum de nós nasce de uma chocadeira. Então, ela deve ser uma pastoral que deve ser transversal, deve perpassar por todos os campos, por todas as pastorais. Todas as pastorais devem se preocupar com a questão familiar. Então, seja aquelas pastorais ligadas à catequese, seja aquelas pastorais ligadas à saúde, seja as pastorais ligadas à criança, à educação, em todas elas deve passar como que esse fio, né, da família. Dom Paulo, o senhor falou antes do intervalo sobre o espírito natalino, sobre o nascimento de Cristo, esse momento que no mundo inteiro a gente deveria estar voltado para nos conscientizarmos da humanidade, do trabalho, do nosso papel aqui na Terra. Mas na realidade hoje a gente vê que está mais ligado ao comércio do que ao culto, à religião, voltar para si, para entender um pouco mais. Nessa exortação apostólica do Papa Francisco, ele fala uma coisa muito bonita e que faz referência ao Natal. Ele diz o seguinte, que Maria, a mãe de Jesus, conseguiu fazer uma coisa inédita pela ação do Espírito Santo. Ela fez de um curral de animais uma casa para Jesus. E como fez isso? Ela o fez com uns paninhos que envolveu o corpo do menino e depois com uma montanha de ternura. Isso daí foi muito bonito. É um pastor conversando com as suas ovelhas, é um homem com um espírito pastoral falando com os seus fiéis, né? Então ele está conclamando com isso as famílias a viverem a beleza
né, a grandeza do Natal cristão. Mas a gente só lembra desses períodos de lembrar do próximo, de doar um presente, de doar uma cesta básica, de dar um abraço ao fraterno da pessoa, apenas nesse período natalino mesmo, porque é incentivado pelo comércio, vem ali as lojas, todo mundo incentivando o comércio e acaba deixando um pouquinho de lado esse sentimento dia a dia que deveria ser os 365 dias do ano. É lamentável que a gente tenha esses gestos de humanidade somente nesse instante. Nós temos que ser humanos, profundamente humanos, em todos os dias do ano, em todos os segundos de nossa vida. Tem um outro detalhe também envolvendo o Natal que a gente nota, nós como jornalistas, né, Ismael, que é que muitas pessoas aproveitam este momento para ir para a periferia, para montar ali uma casinha pequenininha, humilde, para receber cestas básicas. A gente vê várias pessoas usando esse artifício dia a dia, ano a ano, e nós temos notícias aí de famílias que recebem 30 cestas básicas, ou seja, é abusar um pouquinho da caridade, daquele sentimento humano deste momento. Isso é lastimável, né? Mas isso, vamos dizer, o ser humano tem inúmeras limitações que, segundo a teologia cristã, é fruto do pecado, né? Então essa ambição, esse desejo de ganhar mais, isso existe no nosso coração, mas precisa ser pouco a pouco destruído. Por isso, a cada dia nós somos chamados à conversão. E nessa conversão, nós precisamos realmente cada vez mais valorizar o outro, reconhecer a dignidade do outro, até mesmo como cristãos, ver no rosto do outro um pouco da face de Jesus Cristo. Dom Paulo, e como a Diocese de Uberlândia está vivendo esse período em preparação para o Natal? Bom, as paróquias sempre procuram promover as confissões, né? Os padres se unem para a confissão e certamente depois vão ter a Missa do Galo, né? Que é muito concorrida. E essa expressão Missa do Galo, que é uma expressão quase que eu diria clássica, o Machado de Assis tem um conto interessante sobre a Missa do Galo, e ela significa que o cristão é chamado a viver na expectativa da vinda do sol. Para nós, o sol é Jesus Cristo. E então, essa celebração eucarística é muito importante. Conversão pelo sacramento da penitência, celebração da ceia do Senhor, depois, vida fraterna, né? Aqueles que têm condições de fazer uma grande festa na mesa, que o façam, sem bebedeiras, é claro. Aqueles que têm menos condições, procurem celebrar esse dia com dignidade, e que os católicos todos procurem justamente essas pessoas que têm maior necessidade, para que elas também possam celebrar esse Natal e, ao mesmo tempo, assumamos esse compromisso de favorecer essas pessoas que são excluídas de tantos bens materiais, que essas pessoas também, pouco a pouco, possam ingressar nesse mundo de mais bem-estar. Bom, infelizmente o programa chegou ao final. Quero te agradecer, Ismael Carvalho, por ter atendido o nosso convite. Muito obrigado, para mim foi uma oportunidade muito rica. Bom, Dom Paulo, a Band Triângulo agradece a presença do senhor aqui no estúdio e também para falar para mais de 100 municípios aqui da nossa região, da qual o senhor também acaba sendo o pai de toda essa região aqui. Muito obrigado por atender o nosso convite. Eu posso lhe dizer que é um grande prazer e desejo a todos, então, um feliz Natal. Bom, eu não poderia encerrar o programa sem deixar aquela tradicional piadinha que a gente ouve todos os anos, né? A missa é do galo, mas quem morre é o peru. Bom, isso fica para um próximo bate-papo nosso. Entrevista coletiva aqui na Band Triângulo termina aqui. Até o próximo programa. Obrigado por todos vocês nos assistirem.